não sei explicar o que aconteceu aquele dia. Eu tenho poucas lembranças, porque foi algo tão bizarro pra mim que eu não queria guardar isso. Eu não queria ter lembranças do que aconteceu. Então acho que eu meio que bloqueei isso. Até que eu me vi realmente gostando dela. Tipo, literalmente gostando, apaixonada. Hello, my sunshines! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Faz um bom tempo que eu não venho aqui falar com vocês, mas o assunto desse vídeo também trata do porquê exatamente eu não estou fazendo vídeo, eu não estive fazendo vídeo. Bom, o vídeo de hoje tem um assunto um pouco mais delicado, então se você não quiser assistir, passa para outros vídeos que são mais divertidos e mais criativos, por assim dizer. E se você quer entender um pouco sobre esse assunto, que é um pouco mais sério, então pode ficar aí e já deixa o seu like, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você. Se não ajudar você, você pode compartilhar e mandar pra alguém que você sabe que vai ajudar, tá? Bom, faz alguns meses, né, que eu tava tentando voltar pro YouTube e a colocar conteúdo no YouTube. Quando eu comecei a fazer vídeo, as minhas ideias eram totalmente diferentes do que é hoje. Meus objetivos eram diferentes, era uma vida diferente, eu morava num lugar diferente, tudo era diferente do que é. Só que com o tempo eu fui percebendo que eu não conseguia conversar direto com um público específico, porque eu não sentia que eu estava sendo verdadeira, que eu estava sendo eu. Nunca encontrei exatamente esse público específico que eu queria conversar, os assuntos que eu queria falar, eu nunca encontrei realmente quem seria esse público, enfim, eu nunca encontrei realmente quem seria esse público e como eu chegaria até esse público. Até que eu comecei há um mês atrás, mais ou menos, pouco menos de um mês, fazer alguns posts. E nesses posts eu escrevi textos sinceros sobre quem eu sou, sobre o que eu acredito, sobre a minha missão nesse mundo, que eu acredito que seja essa. E aquilo me conectou a algumas pessoas de uma forma que eu não sei nem explicar. Foi incrível, foi ótimo, foi prazeroso fazer aquilo. E então eu descobri quem é o meu público e o porquê eu não conseguia falar com as pessoas diretamente, tanto quanto eu queria tocar nas pessoas. E agora eu entendo isso. Bom, vamos lá, a minha história, né? Minha história começa há muito tempo atrás e a minha família sempre foi religiosa. A gente sempre foi de igreja evangélica e a gente cresceu ali dentro da igreja. Quando eu tinha 1 ano de idade, meus pais começaram a frequentar a igreja evangélica e o restante da família era de igreja católica, né? Já meus pais cresceram e tal, nesse meio. Só que com 1 ano de idade eles começaram a ir pra igreja evangélica. Ok. Então eu cresci com pessoas da igreja, eu cresci exercendo dança na igreja, exercendo funções lá dentro, aprendendo a palavra de Deus. E assim, aquilo me fazia muito bem, eu amava. Eu ainda amo, né? Mas é diferente. Eu tinha uma paixão por aquilo, por estar aprendendo aquilo, por praticar o amor que eu aprendia e reproduzir esse amor para as pessoas. Aquilo para mim era o maior prazer da minha vida. E o tempo vai, eu vou passando, vou crescendo, acreditando em tudo que era me dito ali dentro. Igualmente os meus pais, que me ensinavam também o que eles aprendiam ali dentro. Só que eu fui crescendo e começando a perceber que eu era diferente das pessoas. Que eu tinha questionamentos que as pessoas não tinham. Que eu tinha interesses que as pessoas não tinham. E aquilo foi ficando dentro de mim. Eu não queria falar porque eu não queria parecer que eu tava sendo rebelde, mas ao mesmo tempo eu tinha curiosidade de saber o que eram as coisas, por que diziam aquilo, como eles tinham o direito de falar as coisas e acabava ficando tudo aqui dentro, sabe? Se você já passou por isso, me conta aqui embaixo, porque é uma coisa muito séria. A gente tá ali dentro, ter pessoas pra instruir, só que a gente não consegue falar porque a gente tem medo de falar, por ser criticado ou ser tratado como errado, como pecador, coisas assim, sabe? Foi com uns
Acho que eu tinha uns 13 anos, por aí. Pra quem não sabe, agora eu tenho 21, mas eu devia ter uns 13. Eu tinha Twitter, porque eu sempre gostei do Twitter. Sempre tive fã-clube, né? Porque eu sempre fui diferente, fã das pessoas, tipo Demi Lovato, especificamente, e Pretty Little Liars. Então eu tinha um fã-clube. Daí eu fazia vários amigos no fã-clube, porque, tipo, quem tem Twitter sabe que Twitter é massa. E que você faz amigos assim, e você ajuda as pessoas, e as pessoas te ajudam. É uma, pelo menos era, né? Uma rede social muito acolhedora. Era o lugar que eu sentia livre pra falar e pra ser quem eu era. Então, eu acabei fazendo alguns amigos nesse meio tempo, né? E fiz uma amiga que eu não vou citar o nome, mas eu fiz uma amiga no Twitter e a gente ficou muito próxima, muito amiga mesmo. Naquela época a gente conversava direto, tipo, por mensagem e tal. E teve um dia que aconteceu da minha irmã pegar o meu tablet e ela tava na igreja com a minha mãe e elas pediram pra levar. Eu, não, beleza, pode levar, tranquilo. Só que ela pegou e começou a ler minhas mensagens e pegou e mostrou pra minha mãe. Só que assim, eu não tinha motivos nenhum pra minha mãe achar que eu estava gostando da menina mais do que eu estava gostando realmente. Eu nunca tinha dado motivo nenhum pra ela achar que eu gostasse de meninas também. Mas ela enfiou na cabeça dela que era aquilo que eu tava namorando ou, sei lá, ficando, nem era. Não tinha nem isso na cabeça. Tipo, eu era tão criança que eu não tinha muita noção do que eu tava fazendo. Tipo, tava conversando normal. Tipo, a intimidade que a gente tem com os amigos. Amigos de verdade, né? Mas ela interpretou de outra forma e daí ela falou, me ligou. Na hora que ela leu, ela ligou e falou, quando chega em casa a gente conversa. E aquilo me foi angustiante, foi agoniando meu interior, foi me deixando agitada e desesperada, porque eu falei, pô, ela levou o tablet. Então, ela leu alguma coisa e ela tá achando alguma coisa que não é. Daí, eu sei que no fim ela chegou em casa e minha mãe surtou. Literalmente. Ela teve sei lá, não sei explicar o que aconteceu aquele dia. Eu tenho poucas lembranças, porque foi algo tão bizarro pra mim que eu não queria guardar isso. Eu não queria ter lembranças do que aconteceu. Então acho que eu meio que bloqueei isso. Mas naquele dia eu ouvi muita coisa ruim. Ela falou que ela preferia morrer a ter uma filha que fosse lésbica. E ela escreveu uma carta falando que, tipo, eu teria que reconquistar a confiança dela, porque eu perdi totalmente a confiança dela. E eu dizendo, não, mãe, não é isso, tudo mais. Inclusive, ela e minha irmã nem lembram desse episódio. Porque foi uma coisa, sim, pra elas que não teve lá o significado que teve pra mim. Não tinha importância, sabe? Mas aconteceu e eu me lembro. Claro que eu perdoo as duas, perdoei as duas. Pra mim, eu entendo. Era o que elas aprenderam e era o que elas podiam fazer. Elas não tinham outra forma de agir. E me machucou muito, mas me ensinou também. Enfim. Daí eu lembro que ela chegou até a ligar ou mandar mensagem, eu não lembro exatamente, pra garota e dizer que ia chamar a polícia, umas coisas assim, bizarras. Inclusive, desculpa aí, pessoa. No fim das contas, eu passei aquele dia inteiro deitada chorando. E da parte do meu pai, eu juro que eu não me lembro exatamente se ele falou alguma coisa. Eu acredito que ele não tenha dito nada, porque eu não me lembro de uma palavra dele. Eu não sei se ele soube dessa história, se ele tava, eu nem lembro. Mas, enfim, uma coisa que me marcou. E
Naquela época, depois que isso aconteceu, eu comecei a realmente me perguntar se eu era realmente daquele jeito, se eu gostava de meninas. E aí ficou aquela confusão, sabe, que a gente passa. Nesse meio tempo vai, tempo vem. Eu fui obrigada a excluir minhas redes sociais, a excluir não, né? Quebrar chip de celular, tipo, trocar de número de telefone. Minha mãe fez eu fazer tudo. Claro que isso era, na visão dela, pra minha proteção, mas aquilo me doeu muito, porque pra mim eu não tava fazendo nada errado. Eu só tava tendo uma amiga e conversando com essa amiga. Pra mim era uma coisa super normal. Mas daí eu entendi, respeitei, fiz tudo que ela mandou exatamente e tá. O tempo passou, eu fiz uma outra conta no Twitter, um outro fã-clube, comecei de novo um fã-clube e tal, continuei seguindo minha vida, participando das coisas da igreja, até que lá pra 2013 eu tava no Twitter e daí eu vi uma mensagem lá e tal, e achei interessante e cliquei na mensagem e respondi. E daí a garota que eu respondi começou a conversar comigo e a gente começou a falar e daí já ficamos conversando e não conseguia parar de conversar e falava tipo o dia inteiro, a noite inteira e daí foi seguindo e a gente se aproximou bastante, ficou muito amiga. Muito mesmo. E aí eu fiquei, cara, não tá acontecendo de novo, não, isso não é possível. E aquilo tudo voltando à tona, né? Até que eu me vi realmente gostando dela. Tipo, literalmente gostando, apaixonada.